Olá, eu irei iniciar esta aula abordando o seguinte tema: as comunicações no processo de integração do território nacional. Então, a importância dos meios de comunicação para o nosso território. Bem sabemos que nosso país, o Brasil, apresenta uma dimensão territorial muito grande. Nós somos o quinto maior país do mundo e temos muito mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Essa extensão territorial do nosso país faz com que haja uma importância muito grande do uso dos meios de comunicação no Brasil. E por falar em meios de comunicação no Brasil, as comunicações elas têm assim como fundamental importância hoje no encurtamento, né, das distâncias que há hoje em nosso país. Se não fosse os meios de comunicação do nosso país e como um todo, as distâncias elas não seriam encurtadas. Então, daí uma importante dica, né? Os meios de comunicação, eles além de outras coisas, servem para para diminuir as distâncias, encurtar as distâncias que há em nosso território, em virtude da sua grandeza territorial, como eu havia dito anteriormente. O Brasil, ele tinha até 1997 a Embratel e a Telebrás. Essas duas empresas aí do governo, elas ficavam responsáveis por distribuir as informações relacionadas aos meios de comunicação. Elas fiscalizavam, né, os serviços via estados. E em 1997, essas duas empresas que eram no governo, elas se fundem, né, elas são extintas, e o governo cria então a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicação. E qual é a função hoje da Anatel? Ela fiscaliza os serviços que são hoje distribuídos para a população, serviços esses radiofônicos, serviços de telefonia móvel e fixa, bem como serviços de concessão de redes de distribuição televisiva. Então, é só um pequeno histórico aí dos meios de comunicação no nosso país. Outra coisa importante, galerinha do sétimo ano aí, as comunicações, elas têm 4 tipos de divisões, né? As comunicações, elas podem dividir-se em escritas, sonoras, audiovisuais e multimídia. Em que consiste as comunicações escritas? São toda a forma de impressões, por exemplo, jornais impressos, as revistas impressas, que são distribuídas pelos correios aí mensalmente, semanalmente, quinzenalmente, ao longo do ano. Os meios de comunicação sonoros, eles vão se distribuir a partir da seguinte situação: telefonia fixa e móvel, bem como rádios, né, ou emissoras de rádio. Então essas classificações sonoras têm como fundo aí de link a telefonia fixa e móvel, bem como as de rádio. A comunicação audiovisual, né, além de você ouvir, você ver, você assiste, né, a imagens. E aí vai estar relacionado com a questão da TV, né? TV e também cinema. Então o que nós vemos na mídia televisiva ou assistimos aí em cinemas vai entrar na classificação de comunicação audiovisual. E por fim, a comunicação multimídia, que vai estar associado à rede de internet, né? A internet como um todo, assim como o DVD, a TV digital, assim como as mídias do mesmo tipo e formato. Então são 4 tipos de classificações no meio das comunicações. Só para voltar aqui um pouquinho. Comunicação escrita,
jornais e revistas, comunicações sonoras, telefonia e rádio, comunicação audiovisual, TV e cinema, e comunicação multimídia, que seria internet e DVDs e TV digital, ok? Bom, algumas curiosidades. Por exemplo, a primeira transmissão de rádio no Brasil ocorreu em 1922 e a primeira transmissão de TV no Brasil ocorreu na década de 50, 1950, com a extinta TV Tupi, né, hoje extinta. Então essas duas informações são importantes no que diz respeito aí à comunicação do Brasil histórica. Outra coisa importante em relação às comunicações, os Correios, né, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, elas é a única empresa, a maior empresa ou a mais importante empresa do Brasil no que diz respeito à distribuição de encomendas essas escritas, de postagens das regiões do nosso país. Então, tudo que é entregue hoje no Brasil a domicílio, né, via correspondência, é entregue através dos Correios ou de empresas parceiras da mesma, ok? Então, assim, pessoal, o ideal seria que as comunicações fossem imparciais, que elas não pendessem nem para um lado nem para outro. Mas, infelizmente, nós sabemos que as comunicações no Brasil, algumas das grandes corporações de mídia no Brasil, tendem a chamar a atenção mais para uma ala, né, política ou para uma ala econômica. Então nós, como cidadãos, temos que identificar que tipo de comunicação é a mais aceitável para nós. Que tipo de informação eu estou lendo e ouvindo ou assistindo todos os dias. Que ideologia aquele meio de comunicação está querendo me passar. Então, nós temos que saber ter a consciência de não deixar com que as mídias ou que os meios de comunicações não influenciem ou não influenciem nossa maneira de viver, de se alimentar e de vestir. E assim sucessivamente. Temos muito cuidado com o poder da mídia. A mídia ela pode influenciar muitas pessoas. Aliás, ela influencia muitas pessoas. Então temos que ter uma sabedoria para usá-la, reter aquilo que for de fato importante e bom e fazer análises críticas de informações que nós obtemos aí através das plataformas, né, radiofônicas, né, escritas, digitais, enfim. Então eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aí aprendido um pouco mais do histórico sobre os meios de comunicação no Brasil ou do Brasil. Só para nós acabarmos aqui com o vídeo e terminarmos essa aula, né, voltar aqui um pouquinho, falar que essas importantes informações elas estão contidas no capítulo 4 do livro de Geografia para o 7º ano, ok? As comunicações na integração do território nacional. Analisem, estudem, leem, prestem atenção nas falas aqui que foram ditas e aproveitem esse momento de parada para estar se preparando mais e mais ou tendo mais e mais conhecimentos daquilo que não há como ser passado em sala de aula. Grande abraço e até o próximo vídeo aula, se assim o Pai permitir, ok? Abraço.